evolução dos eventos. Aqui a gente fez essa lá na casa do Pedrão, inclusive, hein? Vai ser legal. Foi um TPN bacana. Aqui foi a nossa última versão, onde a gente lançou, inclusive, os agentes do Bookbox aqui em São Paulo. E essa daqui foi uma versão que a gente fez lá no Rio de Janeiro. Então, vou dar um play. E qual a ideia? A ideia é que a gente vai ter que fazer isso de novo aqui em São Paulo. Esse aqui foi no Hotel Janeiro, a vista um pouco privilegiada. E eu vou pedir um pouco de paciência, porque a gente vai passar um pouquinho de frio, mas é tão rápido. Vou acabar a apresentação, porque esse treco é retrátil. Então a gente vai fazer a nossa... Então, o que é diferente? Porque quando eu li, achei até engraçado, né? A gente está tão acostumado trabalhando com isso, com o GPT normal. E aqui o GPT é General Purpose Technology. Então, ele tem um estudo mostrando que são 24, mais ou menos, movimentos grandes de tecnologias de propósito geral que mudaram a humanidade. E o autor desse livro, um deles, o Mustafa Soliman, ele é fundador da DeepMind, que é uma das empresas bizarras de AI que foi comprada pelo Google. Né? Ela foi aquela que venceu o AlphaGo, né, em 2016, que mudou toda a política da China, inclusive, quando eles viram aquilo ali, a gente esteve lá na China. Cadê o time da China, inclusive? Tá aqui, né? Legal. E ele vai contando essa história de uma maneira muito bacana, tá? Da inteligência artificial. E ele chega aqui nesse último pontinho, né? Que é não só a inteligência artificial, mas ele fala muito de biotecnologia. Tá? Como é que isso vai impactar o nosso momento. Aí, esse aqui foi um dado também impactante, que a OpenAI abriu recentemente. Mais de 10% da população adulta global usa ChatGPT. Olha que absurdo, né? Esse movimento. Então, 800 milhões de usuários por semana em junho de 2025. Vou botar como meta do Lookbox, hein? A gente tem que comentar um pouco nossa. Né? Foi o primeiro computador com registro na humanidade. Então, 150 a.C., eles acharam nessa embarcação, perdida ali perto das ilhas gregas, esse artefato, que foi assim incrível. E olha a capacidade da civilização lá atrás, né? Ao mesmo tempo, olha a evolução que a civilização teve com a revolução quântica. E aqui entra o primeiro tópico de por que essa apresentação, se fosse feita na terça-feira, não seria a mesma apresentação. Foi esse motivo aqui. Ontem, o Google anunciou, tem no QR Code, depois eu compartilho a apresentação com vocês, tá? Uma super novidade, que é a primeira vez que a computação quântica mostra um algoritmo aplicável funcionando, tá? Que superou em 13 mil vezes uma computação feita pela computação clássica. Então a gente separa em clássico, computador normal que a gente tem aqui no nosso celular, operando sem computação quântica, e essa forma nova. Então isso foi um marco absurdo. E está publicado em revistas muito sérias. Né? Eu sou físico de formação, então uma das revistas mais sérias é a Scientific American e Nature. Isso está publicado na Nature. Tá? Tanto é que teve um grande evento, eles mostraram aí, o lançamento do YouTube foi ontem que eles fizeram. E isso é um marco absurdo, porque aquele livro mostra bastante sobre o que a computação quântica vai possibilitar de coisas que hoje são inimagináveis e vão ser respondidas com essa nova tecnologia. E mais bacana, ele fala de daqui 5 anos. Imagina, em 5 anos, isso era meio impensável até então. Mas o Google já colocou, olha, isso então é antes, né, de acabar aqui o nosso período, até antes de 2030, a gente já tem a computação quântica operando, resolvendo problemas do mundo real. Porque, por enquanto, resolve problemas matemáticos bacanas para testar a capacidade. Agora não. Com isso, tem uma capacidade de simular moléculas. Para que serve isso? Medicamentos. É uma indústria super afetada por essa tecnologia. E outra é a bateria. A nossa bateria, a bateria do meu drone aqui, é uma porcaria. Quando eu comparo com gasolina, dá mais ou menos 80 vezes menos densidade do que a gasolina. Isso é um problema que a computação quântica se propõe a resolver. Né? Mostrou uma nova forma agora de você navegar na web. Você pode baixar o Atlas. Eu sei que o Daniel está usando, eu também, já. Né? E por que isso é diferente? Não só resumir o texto do que está lá, do que você está navegando, que é algumas funcionalidades, mas ela começa a fazer coisas para vocês. Então, exemplo prático, a gente tem aqui no time comercial, cadê o nosso time aí? Andressa, João, Gali, né? Alimentar o seu esforço com alguma informação. Putz, eu vou lá e peço, eu falo, olha, pega esse LinkedIn e bota lá. Eu fiz uns testes. Ela está meio lentinha, mas isso vai evoluir muito. Então, isso aqui é só o início dessa nova forma. Então, a gente tem muito varejo aqui de mudar a nossa experiência de navegar. Vai ser uma outra forma. Fátima, vídeos.
Então, o que aconteceu também nesse período agora que foi interessante? Essa guerra entre OpenAI e Google. O Google estava muito atrás, ele era o patinho feio da AI, tá? Tudo que ele fazia, ninguém respeitava muito, ele estava até sem moral. Ele fez um negócio muito inteligente. Tem um site que chama Arena AI, onde você escolhe um modelo, você não paga nada por isso. Você fala, eu quero testar, não quero pagar. Só que quando você faz a pergunta, você não sabe que modelo está sendo utilizado. Tá? E no final você tem que dizer, você gostou mais dessa ou dessa resposta? E é muito respeitado porque a comunidade usou isso para testar modelos de AI. Qual é o melhor modelo? O que o Google fez? Sem falar nada para ninguém, apareceu tal modelo chamado Nano Banana, meio estranho, e jogou nesse modelo. E criou um frisson na comunidade, porque o modelo era bizarramente positivo, bom, né? E a galera achava que era até do OpenAI. Nossa, será que é o modelo do OpenAI e tudo mais que tá rolando e tal. E quando veio a notícia que o modelo era do Google, né? Eu achei legal assim, a sutileza. Foi o VP de tecnologia do Google lá no Twitter, ele só pegou no perfil dele, no perfil e colocou uma bananinha do lado do nome dele. Falou, a comunidade toda começou a entrar no Google o modelo. E começou essa briga grande, né? E o VO3, mas o Nano Banana é um modelo estático. O que ele faz? Eu posso botar uma foto e fazer o que quiser. Deepfake está à vontade. O VO3 é para vídeo. Então ele pega vídeos e cria vídeos bem interessantes. A OpenAI ia ficar atrás e ela lançou a primeira rede social agora, que você pode entrar nos Estados Unidos, dá para brincar com a VPN, que foi o que eu fiz aqui, e fazer vídeos, só que eu posso botar vídeos com o meu personagem. Então eu queria dar um welcome aqui especial. Obrigado pela presença de todos. O Murta está animado para contar para vocês as últimas evoluções no mundo da inteligência artificial e dos agentes. Little Box. Viu que não funciona direito. Ok. Isso é para mostrar que o que aparece lá nem sempre é o que está. Então, tem um mais bacaninha aqui. Eu ia dar um share aqui. Os dados do Lookbox estão incríveis. Se você trabalha numa empresa enterprise, não pode ficar de fora dessa nova forma de gerir o seu negócio. Então, e para fazer isso, é ridículo. É sacanagem, né? O Sam Altman fica muito mais legal do que eu no vídeo, não sei porquê. Então, ele quiser. Então, é tudo experimental. O Google não podia ficar para trás, né? Ele atualizou esse modelo aqui. Eu brinquei, lembra que eu falei dos GPTs, tecnologias, propósitos gerais? Eu falei, se você fizesse um histórico rápido da primeira tecnologia para a última desse século, o que seria? Né? Então isso é um prompt que eu basicamente joguei aquilo que estava lá, a resolução não ficou tão bacana, a resolução daí é melhor, né? E tá aqui. E eu peço para ele fazer o vídeo que eu quiser. A gente está fazendo no Lookbox, inclusive, só tive ideia agora, vídeos por AI. Então é incrível, o orçamento fica uma fração. Um vídeo que era para ser 100 mil custa R$1.000 agora de ser feito, né? A gente brincou, que estava na China, viu que a gente brincou lá com várias ferramentas, essas ferramentas só aumentaram a produtividade aí com o tempo, tá? Né? Então, tendências de coisas muito importantes que aconteceram nesse período. Então, tem um evento aqui, inclusive está todo mundo convidado, tá com ingressos cortesia, vai Lookbox, vai Pedro, depois a gente vê, Pedrão, para participar, porque é o maior evento de AI aí da América Latina, né, juntando a galera. A ideia é encher o estádio de futebol no ano que vem, então isso aqui é só um aquecimento, vai ser muito bacana. E temos aqui ninguém menos do que o dono do evento. Então, Pedrão, eu que vou te filmar agora um pouquinho, para você falar rapidamente aí do seu evento. Essa parte mais conceitual, me perguntam muito, Murta, livros bacanas de inteligência artificial. Eu vou falar, depende, qual é o seu propósito? Então eu queria deixar aqui, tem até um artigozinho que eu botei recentemente aí no LinkedIn, referência de livros que eu considero legal, claro, que tem um pouco de jabá do Arte de GPTA. O melhor, né? Vou deixar para vocês essa avaliação. Ele botou bem no meio, o melhor. Muito bacana ter Edu, obrigado pela presença, sei que a agenda do todo mundo aqui, Edu também é super cheio. Então, Edu é autor de Inteligência Artificial pro Varejo, tá? Um livro super gostoso de ler para quem quer saber conceitos e rapidamente jogar para o time ali como é que opera, né? No QR Code eu falo um pouquinho de cada um deles, cada um tem um propósito diferente, desde computação quântica, que é a novidade aí, que tem a próxima onda que é a história, livros técnicos como o ChatGPT Doing ali do Stephen Wolfram, né? Vou deixar para o QR Code aqui, não vou entrar tanto em detalhes. E aqui é vivo, a ideia é, à medida que eu vou lendo, vou tendo indicações legais, que a gente possa enriquecer essa lista aqui, né? É legal bater papo com o GPT, mas o livro eu tenho um carinho especial por ele, que eu acho que é uma experiência diferente, que é complementar. Vamos entrar um pouquinho na evolução do look.
Então, pô, como é que a gente tem usado todo esse arcabouço de tecnologia do que está acontecendo aí no mundo, né? Tanta gente bacana que a gente tem perto, no dia a dia, né? do Lookbox. Né? Aqui a gente ficou super feliz com algumas matérias que saíram nossas recentes. Eu estava meio gordinho ali naquela foto, mas beleza. Depois o Paulo tirou uma foto mais atualizada, né, Paulo? Pra gente ficar legal. Mas é muito legal assim, ver o reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, né? A jornada não é fácil. A gente estava falando com o Vander aqui. Putz, a jornada do empreendedor, a gente sabe que é super complicada, mas a gente está muito feliz aí com esse turnaround que a gente teve esse ano no Lookbox, e os agentes, para a gente faz toda a diferença. Né? Por quê? Né? Para todo mundo na mesma página, né? O agente de AI, esse é um material, a gente é acadêmico, a gente gosta, né? Dessa coisa mais, né? De ir na fonte, e essa é uma definição bacana da OpenAI de agente, tá? Um material muito rico, e ele bota de uma maneira muito fácil. Para ser um agente de AI, ele tem que usar essas novas tecnologias de LLM, ChatGPT, Gemini, Anthropic, tanto faz. Ele tem que saber interagir com as ferramentas, usar essas ferramentas, né? Porque só o GPT sozinho ele não faz nada. Eu vou lá e pergunto, posso bater um papão. Mas falo, ok, agora reserva uma mesa para mim no restaurante. Agora manda uma mensagem aqui com as últimas informações do meu BI. Ele não vai fazer nada. Então o que faz são as ferramentas. E os guarda-reios, que é o que o Daniel tem mais apanhado, né, Daniel? Nos últimos tempos, né, de como é que a gente doma a fera, para ela não falar bobagem, para ela respeitar o domínio que está sendo apresentado. Né? Então, é quase como ter alguém ali que você tem que aprender a lidar, e não é fácil, e não é só uma tecnologia. Hoje o agente do Lookbox está jogando com 3 tecnologias ali, entre elas, e toda semana, assim como lança a computação quântica ontem, lança um novo modelo de AI que fala como é que eu absorvo isso na nossa tecnologia. E aqui é também um diferencial nosso. Deixa que a gente cuida disso. Toca o negócio. Se preocupa com como é que faz para vender mais, como é que faz para o meu time adotar. Então, eu acho que o grande trabalho da liderança hoje, o que a gente gosta de explicar? Né? O Look, deixa a gente cuidar da tecnologia e vocês cuidam da cultura da empresa. Né? Como é que eu faço o meu time ver que isso é importante, que isso é uma mudança, que isso vai levar resultado, que isso vai levar a gente para o próximo patamar? Quem vai fazer a liderança? Eu não consigo chegar com o Lookbox e bater lá e falar, olha, vamos, eu sou uma ferramenta, eu sou um instrumento, né, de vocês. Mas se a liderança está alinhada, putz, a gente pode fazer um negócio muito bacana em conjunto. Tá? Aqui eu só coloco que são 2 tipos de agente, tá? A gente está muito acostumado com a gente que a gente vai lá, bota a mão na massa e faz as perguntas. Mas eu tenho também uma forma autônoma de fazer. Como é que eu analiso aquele dado e falo, ó, como é que eu falo lá para o vendedor na Magalu, das Casas Bahia, como é que ele vende mais? Né? Então a gente consegue fazer isso de forma autônoma também. Isso aqui é um resumo da ópera. Isso aqui a gente fala que é a maneira antiga de operar a informação nas empresas. Essa aqui é que a gente acredita que é a forma nova. Então, antes, eu quero fazer uma análise. Por que minha venda caiu na região norte no mês passado? Qual era a maneira tradicional? Chama o especialista em dados para puxar a venda da região norte. O especialista de negócio, porque quem é dado, geralmente não sabe fazer análise. Quem sabe montar um relatório disso daqui? E se o relatório é muito importante, vai lá para a mesa do Kaoru, não passa para o marketing antes para ficar bonito, né? Porque vai para o board. Então, é uma etapa aqui que esse é o modelo antigo de fricção, onde isso é demorado e caro. O que a gente acredita e a gente já está fazendo? Isso vai ser um agente. Né? Então, isso aqui não faz mais sentido. Tem formas de usar essas pessoas para fazerem outras coisas. Né? Então, esse especialista em dados, como é que ele deixa o dado bacana para o agente? Né? O negócio, como é que eu escalo o poder dele botando um agente na mão de cada um? A gente tem um caso de clientes nossos que estão colocando nos regionais. É incrível, porque eu não consigo ter um analista para cada regional para fazer análise da minha região. A gente eu consigo. Então, a beleza da tecnologia é essa. Como é que você escala esse poder? Né? Então, é mais barato e mais acessível. Né? Que é o que a gente está empolgado com a nossa tecnologia. Aqui são casos reais que o Daniel vai mostrar um pouco na prática aqui para vocês. Mas o que eu acho bonito aqui aqui é uma pergunta descritiva. O que vendeu, mas mesmo assim, totalmente escrita de uma forma totalmente aberta. Eu não tenho que saber o código do produto, eu não tenho que saber especificar, botar os campos. Não, é como se eu perguntasse para alguém. Eu brinco isso do Lookbox, né, lá no Saint-Marché, foi um pouco egoísta. Era o Bernardo perguntando os relatórios, eu falei, montamos uma base de dados, contratamos o BI, demos treinamento, não foi no meu treinamento, fica pedindo para o meu time agora puxar os dados, né? Mas não é, o negócio é assim, não tem que ficar sabendo como é que opera a BI. Né? E esse aqui é um descritivo, mas já é facilitado, mas aqui não é o maior valor. O maior valor está ali. Por que a filial X está com dificuldade nas vendas de setembro comparada com setembro do ano passado? E ele vai lá, o Daniel vai fazer um pequeno spoiler aqui, hoje ele está rodando em paralelo. Ele puxa a base de dados, traz isso aqui, está
Tá bem legal de ver o brinquedo funcionando. A gente viu que no mercado corporativo, se a gente der um ROI claro, não vai para frente. Né? Ninguém quer fazer assim, não, olha, putz, eu escrevo meu e-mail muito mais bonito agora. Né? Cadê o CFO da Connect que está aqui com a gente? Ó, cadê o ROI? Se não passar no ROI, não vai para frente. Então a gente tem uma maneira bacaninha também de deixar isso muito claro nos projetos. Tá? São alguns clientes em cima que já operam realmente em produção a solução, muita gente testando aqui embaixo, né? Já, inclusive bastante gente aqui, é legal, obrigado pelo prestígio. E casos de usos reais dos agentes. Aí eu vou passar essa parte. A fala do Altman, mostrando no Dev Day semana passada, né, de uma rede americana, não lembro o nome dela, ele falou agora aqui no início. Albertson, né, que tem 2.000 lojas. E ele faz exatamente o que a gente está fazendo agora com Casas Bahia e Magalu. Tá? Que é, como é que eu coloco um agente para o gerente para ele tomar uma decisão mais fácil? Eu ainda acho que tem uma fantasia nesse caso, tá? Porque na nossa experiência com varejo, o gerente está muito ocupado para fazer a pergunta. Então ele não vai ficar, e aí como é que eu interajo e tal. Não, eu já tenho que ser, então aquele agente ativo, né, ativo que eu digo, do usuário ser ativo, não funciona. A gente acredita que o modelo que é mais realista é quando eu já mando esse insight para a ponta. Tá? Então aqui eu acho que tem muito case de palco. Quem está realmente lá no varejo vendo, fala, isso aqui eu acho que não funciona assim. O Daniel concorda bastante. Quem está aqui no varejo vê, ó, o meu gerente não vai ficar fazendo perguntinha no GPT, tem mais o que fazer. Mas se ele já receber pronto, que é o caso muito bacana que a gente tem, por exemplo, claro, em CIA, ele já fala, faça isso daqui que tem oportunidade para você melhorar na sua operação. Que quer visitar uma loja, mas que, como está cuidando de uma série de lojas, a pessoa não tem informação ali na hora, não tem de cabeça o que tem que ser conversado, quais são as prioridades e, assim como na novidade do mundo de AI, todo dia acontece alguma coisa diferente na operação também. Então essa pessoa precisa ser atualizada antes de chegar na loja. Diferente de olhar um relatório que já está pronto, a ideia é que essa pessoa aqui fez uma pergunta, vocês podem ver aqui a pergunta complexa, gerar um relatório executivo de análise de uma determinada filial, como venda, serviço digital, top 5 produtos, tudo mais, basicamente um grande resumo do que aconteceu na operação nos últimos dias, para que, ao chegar na loja, essa pessoa esteja tão informada quanto o gerente daquela própria loja. E aí discutir diretamente um caso prático e tentar guiar ali no dia a dia quais são as melhores decisões que têm que ser tomadas. Então é muito interessante ver que isso aqui já sai do papel do que a gente acreditava que era